E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo, tá? Vai estar um pouquinho escuro, porque o sol aqui tá entre nuvens, né? E aí escurece um pouco aqui o meu ambiente, tá bom? Vamos lá para mais um vídeo, vou responder aqui a pergunta do Gustavo Henrique, tá certo? Até porque é um dever cristão responder essas questões aqui quando não são provocativas, né? E desrespeitosas. Mas antes disso, tá? Vamos lá. Sempre lembrem-se de passar aqui na aba comunidade do canal. Agora eu estou colocando vídeos que eu acho interessante vocês assistirem, tá? Não vou colocar só sobre política, eu vou colocar sobre qualquer coisa que eu goste e que eu acho interessante que vocês vejam. Mas no momento, essa questão política está em alta, tá? E aí está estourando essa questão das urnas, talvez depois eu fale sobre, tá? Não olhe muito a data aqui. Às vezes eu vou gravar os vídeos, vou tentar manter uma frequência de vídeos no canal, tá? Então vou gravar os vídeos, às vezes eu posso gravar dois em um dia e tal, tá? Eu não vou fazer igual os canais que escondem isso. Eu posso gravar dois, responder aqui e bom, e aí vocês entendem que a data não importa muito, mas importa o conteúdo, tá? A informação que eu vou passar. Tá certo? Lembrando, quem quiser dar uma força pro canal, pode ficar à vontade, tá? Isso ajuda demais, nos dá um incentivo para a gente sempre continuar produzindo conteúdo aqui. A nossa chave Pix, lembrando, sempre vai estar na descrição dos vídeos. É meu e-mail, tá? Onde vocês também podem entrar em contato. Certo? Então vamos lá. Eu quero responder aqui a questão. Recomendo também que vocês assistam alguns vídeos do Fernando Urich, principalmente sobre economia, tá? E para vocês avaliarem, certo? Não é acreditar 100%, vocês sabem disso. 100% você só acredita na Bíblia e em Deus, tá? E vamos entrar nessa questão aqui agora. O Gustavo Henrique me fez as seguintes perguntas. Pois então, é que vejo a crença como uma ideia, uma ideia, uma filosofia. Na realidade, aqui isso aqui iniciou-se porque ele, eu vou até pontuar aqui o que foi que ele falou que eu não gostei, tá? Ó, engraçado ver cristão discutindo por divergências dentro da própria crença. Enquanto isso, o Espírito Santo deveria dar um entendimento mútuo e unigênito está de férias. Esse unigênito aqui e único, né? Deveria ser único, não unigênito. Unigênito tem a ver mais com descendência. Mas enfim, está de férias. Esse tipo de argumentação eu não gosto, tá? Eu acho o sarcasmo, a piadinha com figuras santas, eu não admito, tá? A minha pessoa não admito conversar com pessoas assim. Então eu chamei ele a atenção aqui, ele entendeu, né? E como foi a primeira vez, então eu meio que, não, beleza, é uma pessoa, vamos supor que é ignorante, tá? E essas questões aqui de divergências no meio cristão é por um motivo muito simples. A palavra, ela é apta para discernir o entendimento, tá? Ela penetra nas juntas e medulas. O Espírito Santo nos faz apto a entender a sua palavra, tá? Se as pessoas entram em divergências é por um motivo, Gustavo. É porque elas não estão ouvindo o Espírito Santo. A palavra, a Bíblia, tá? E claro, a palavra de Deus está dentro da Bíblia, tá? Não é toda a Bíblia em si que é a palavra de Deus, mas toda ela deve-se o respeito. Mas a palavra está ali dentro, né? Quando a Bíblia conta a história de um homem, ali não é exatamente uma palavra, uma revelação, é a história de um homem. Então as pessoas têm que saber dividir, né? O que é ensinamento de Deus, o que é ordenança, o que é mandamento, o que é uma mensagem de Deus, do que é uma história. Eu acho que as pessoas que têm o mínimo de alfabetização sabem que quando você lê a história do rei Davi, é a história do rei Davi. Né? Quando você lê, Deus mandou falar, é Deus falando. Tá? Então, essa diferenciação é simples. Tá certo? Então, são as pessoas em sua ignorância, são as pessoas em sua arrogância que distorcem e criam para si a própria Bíblia diz, né, que as pessoas criariam doutores para si, cada um seguindo a sua própria concupiscência. Ou seja, as pessoas pervertem e se corrompem, né, pervertem a verdade, se corrompem e saem do caminho da verdade por uma questão própria delas. Não é a Bíblia que está errada, não, é o Espírito Santo que falhou em seu papel. Até porque quando a gente entristece o Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo, ele se afasta.
ele se afasta. A gente tem um manual. A Bíblia diz: não matarás. Não precisa o Espírito Santo estar no meu ouvido dizendo: não mate, Gideão. Não roube, Gideão. Não adultere, Gideão. Tá lá, já tá escrito. Eu já sei qual é a ordenança de Deus. Tá? E o que eu posso te garantir é que toda a questão bíblica ela é muito bem embasada como uma questão matemática. Aquilo que é por fé, e só Deus, vamos dizer, justifica. Mas as outras questões de comportamento, faça isso, não faça aquilo, ande assim, ande assado, julgue de forma correta, é uma questão totalmente compreensível e humana. Tá? Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Os 10 mandamentos são questões humanas. Não existe nada de muito filosófico ali. Eu até acho muito errado exatamente jogar crenças, principalmente a fé cristã, em um campo filosófico, porque aí é exatamente por essa visão filosófica, Gustavo, que cada um quer fazer o que bem entende. Cada um quer fugir das regras. Cada um quer fugir daquilo que é estabelecido. Compreende? Eu vou dar um exemplo para você. Se a gente for olhar as regras de casamento na Bíblia, tá? Sexo, casamento, o que é sexo, vamos dizer assim, apoiado pela questão bíblica, o que é fornicação, o que é adultério, você vai chegar a uma conclusão, e é o que a própria Bíblia diz, que o mundo está em adultério. Certo? Um exemplo simples que se torna pesado para as pessoas, principalmente quando se tem um conhecimento. Você é casado. Você e sua esposa se separou não por um motivo sexual, e principalmente você que foi ofendido que não tomou essa decisão. E aí, ela vai lá e você vai lá e se deita com outras pessoas. E aí sai, separa e se deita. Vocês estão em adultério. E isso é pesado, porque o adultério é um dos pecados que leva ao inferno. Claro que existem regras bem mais específicas acerca do que é adultério e do que não é, principalmente se tratando de conhecimento. Mas você compreende que é mais cômodo para as pessoas criarem suas próprias regras do que seguir o que está ali bem determinado pela Bíblia? Quantas pessoas podem dizer assim que eles, no seu leito, estão imaculados? Um exemplo, quando eu digo para um jovem que, biblicamente falando, o ato sexual é casamento. E quando você não faz nesse propósito de união das carnes para se tornar uma, você está em adultério. Então imagine o seguinte, que o mundo prega que não, sexo ali casual, sem compromisso, não tem nada demais. Que o casamento é o papel, e não é. O casamento é o ato sexual. Então imagine quantas pessoas estão em adultério. Claro, a gente leva em consideração a ignorância. Até esse momento você não sabia disso. Mas agora você sabe. O que é que você vai fazer com essa informação? Buscar, consertar, abandonar o seu erro e não pecar mais. Não é isso que Jesus ensina? Então você percebe que o negócio é muito mais complexo, muito mais. E aí você tem pessoas que estão com a vida destruída, não querem mudar de vida, querem viver no pecado, mas sabe que a palavra tem um peso sobre a vida delas. O que é que elas fazem? Tentam modificar o entendimento da palavra, corrompendo a sua própria mente, cauterizando a própria mente, transformando em mentira verdades e verdades em mentiras. E a mente humana tem capacidade de fazer isso. Bom, eu já até entrei na explicação, mas vamos lá, vamos ler aqui a pergunta do Gustavo. É que eu vejo a crença como uma ideia, uma filosofia. E uma vez que se enxerga falhas em uma ideia ou filosofia, não vejo nenhum mal em apontar as falhas dela. Então, a falha que você apontou de supostamente o Espírito Santo não estar orientando as pessoas, o problema não é o Espírito Santo. É as pessoas que não utilizam bem a palavra. É um dos conselhos até que o apóstolo Paulo dá a Timóteo acerca de que o obreiro deve ser um homem que maneje bem a palavra da verdade. E a Bíblia, ela tem as respostas dentro dela mesma. Então, quando você coloca em uma visão filosófica, sim. Aí vai ser o que você acha, o que fulano acha, e nunca vai chegar num consenso. Mas o que a Bíblia diz sobre determinado assunto? Essas são as perguntas que você deveria fazer. E aí, alguém que fosse responder para você, ela jamais diria, eu acho isso. Ela mostraria para você na Bíblia, está escrito aqui assim, assim, assado. E a Bíblia vai ter resposta, eu te garanto. Bom, reforço que não lhe fiz nenhum ataque pessoal a você, pelo contrário, te vejo como um bom homem. Por fim, devo dizer que usei de sarcasmo para exprimir que, para mim, a ideia de existir um Deus criador e da ideia de que a Bíblia é a palavra desse Deus são coisas que não vejo sentido.
Contudo, se você se sentir à vontade de fazer um vídeo explicando os motivos de sua crença em Deus e na Bíblia, ficaria feliz em dar um like nesse vídeo. Mais uma vez, se te ofendi, perdão, não foi a intenção. Não, dificilmente uma pessoa me ofende, tá? Mas a questão é que eu prefiro não manter conversa com pessoas que, vamos dizer, zombam, né? Zombadores. Mas, é claro, não foi seu caso, eu entendi a questão ali, tá? E é por isso que eu vou te responder aqui. Bom, o apóstolo Pedro, ele vai dizer o seguinte aqui pra gente, ó. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um. Esse temor aqui é respeito, tá? Mas é respeito à palavra, ou seja, você vai responder uma pessoa sobre a palavra, você tem temor à palavra. A qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Pedir a razão da crença, tá? Por que você acredita em Deus? Por que você espera em Cristo? Tendo uma boa consciência para aquilo que falam mal de vós, como de malfeitores. Fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Tá? Então, o que é que o apóstolo Pedro está dizendo? Para a gente estar sempre pronto e apto a responder, tá? As pessoas que nos pedem razão da nossa fé. E você pediu a razão da minha fé. Bom, então, por que você acredita em Deus? Em primeiro lugar, a crença em Deus, ela está baseada em algo escrito, em algo revelado, tá? É como Jeremias fala, como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão, né, se não há quem vai pregar, certo? Então, a crença em Deus, né, ela é estritamente baseada na palavra, tá? Sem a palavra, você não teria essa crença porque você não teria o conhecimento. O profundo conhecimento. É claro que o apóstolo Paulo também vai dizer que por todas as coisas criadas, as pessoas têm ciência de que existe um Deus, tá? Então, mesmo a pessoa que não tem conhecimento da palavra, da Bíblia, que nunca teve contato, ela sabe que existe um Criador. É por isso que você vai ver na história da humanidade não existia ateísmo. As pessoas tinham suas crenças nas mitologias, nos deuses, né? Vamos dizer, os povos indígenas, eles têm suas crenças aí na natureza, porque para eles a natureza formou tudo. Então eles conseguem ver algo maior do que o visível, ou seja, existe algo que criou tudo isso aqui. Isso aqui não foi feito pelo acaso. Então a própria natureza testifica, como o apóstolo Paulo fala, de Deus. Então mesmo que não houvesse a Bíblia, de alguma forma nós acreditaríamos em algo criador. Tá? Da forma mais distorcida possível, que até a filosofia humana moderna o faz, né? Dizendo que a gravidade, que, né, é o Big Bang e que não sei o que lá, é alienígenas, não importa. As pessoas sabem que existe algo maior que criou tudo isso. E, portanto, as pessoas sabem que vão responder perante isso. Beleza? Então, assim, independente da Bíblia, as pessoas sabem que existe um Criador. Certo? Isso aí é um ponto. Agora, o que faz eu acreditar que a Bíblia é a palavra revelada de Deus? A Bíblia, quando eu falo Bíblia, como eu expliquei lá no início do vídeo, Gustavo, a Bíblia contém diversas histórias. E no meio dessas histórias você tem a palavra de Deus, principalmente aquilo que foi revelado por Deus aos profetas. O próprio Jesus fala: o que é a palavra de Deus? É os profetas, os salmos e os apóstolos. Tá? O próprio Jesus fala. Então, quando ele vai criticar também os fariseus, ele vai dizer exatamente, né? Porque Moisés, os salmos e os profetas testificam de mim. Ele está falando claramente. As profecias de Moisés, os salmos, todos os salmos? Não. Você vai ver que tem salmos que não está falando de profecia, não está falando de salvação, não está falando de nada. Está falando de coisas cotidianas da época. E os profetas, principalmente, todos esses aí, profetizaram coisas de Deus para Israel e para o mundo. Certo? E sempre quando você enxerga a figura de Israel, você enxerga também a figura da igreja. Tá? Então, beleza. Então, Gidão, beleza. O que te faz crer que essas profecias são reais? Ora, na Bíblia, você pega isso de forma secular. Há uma média de 400 profecias na Bíblia que se cumpriram. E essas profecias foram escritas bem antes. Um exemplo, que é alvo até de estudo da história. O livro de Daniel. O livro de Daniel profetizou com exatidão a queda de Alexandre o Grande. Profetizou
com precisão que esse reino de Alexandre o Grande, né, o grande império, que hoje é conhecido como Império Germânico, esse grande império foi dividido em 4 reinos. E cada um reino recebeu uma simbologia em um animal, que até hoje é utilizado. E Daniel profetizou isso mais ou menos 400 anos antes de acontecer. Ele profetizou o Império Persa, ele profetizou o Império Grego, depois o Império Romano, e ele profetizou o Império Assírico. Né? Depois o Império Assírico vai ali se tornar o Medo-Persa, depois o Império Grego e Romano vai se tornar o Império Greco-Romano. Então tudo isso foi profetizado, e isso é uma forma de mostrar que sim, as profecias, o que está escrito ali é real, é verdadeiro. É real e é verdadeiro. Diversas outras profecias, como as grandes nações que surgiriam a partir de Abraão, hoje elas são grandes nações. Por mais que, midiaticamente falando, você enxergue o Oriente Médio como nações meio que arcaicas, a gente sabe que não é. Que tecnologicamente falando, os caras estão, né, são páreos com os Estados Unidos, são páreos com o Japão e com a China. São nações extremamente fortes. E elas foram profetizadas tanto para o lado de Samuel quanto para o lado de Israel. Israel é muito mais complexo essas profecias, né? Porque o que temos hoje aqui, vendo de Israel, é o que está na profecia. E não é essa falsidade que tem aí. É uma nação dispersa, é uma nação que sofre, né, pela sua desobediência. Então, historicamente, você vai pegar a arqueologia bíblica, você vai pegar os estudos e ensinos da Bíblia, você vai ver, esses homens existiram, existe, vamos dizer, material histórico, arqueológico sobre os homens da Bíblia, existe as menções a esses homens, existe escritores da época de Cristo o mencionando, né, em seus escritos e tudo mais. Agora, o que tange a divindade de Cristo, Gustavo, isso é algo, obviamente, divino. E é por fé. Paulo, quando ele vai resumir o que é a fé, ele vai dizer: a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Esse é o princípio da fé. E Jesus vai dizer que bem-aventurado aqueles que não viram, porém creram. É o mesmo princípio de fé que depois o próprio Jesus ensinou ao apóstolo Paulo. Então, se você me pergunta a base da minha fé, é isso que eu vou te dizer. A fé é algo que está dentro do nosso coração. E que eu não sei te dizer exatamente como isso nos envolve, mas eu acredito piamente na veracidade da Bíblia. Tanto no aspecto de fé, que eu não consigo te explicar, mas quanto no aspecto histórico, que aí eu consigo te explicar perfeitamente. E todo o ensino da Bíblia acerca do nosso comportamento e da nossa convivência em fé, porque o que a gente deve focar é no ensino acerca do nosso comportamento. Não adulteres, não peques, não roubes, não minta, prefira o bem, né? Honre o seu próximo, ajude o seu próximo, faça boa caridade. Tudo isso que é esperado da Bíblia, né? Tenha a capacidade, seja apto a falar da sua fé, ensinar as pessoas sobre o que você acredita. Agora, a questão de fé é algo mais genuíno da pessoa. Você precisa dar vazão ao Espírito Santo, não duvidar da palavra de Deus. Não duvidar. Você tem dúvida? Tem algo que para você não tem feito sentido? Você não deve trabalhar como juiz da palavra no sentido de que, eu vou buscar. Por quê? Eu vou dar um exemplo do que acontece. Como lá no início eu falei que as pessoas buscam torcer a Bíblia para se livrar da culpa dos seus próprios pecados, criando novas regras, você, enquanto cético, faz a mesma coisa, só que buscando contradições para não acreditar na veracidade da Bíblia. E você deve se despir e abandonar isso. Como você vai fazer isso, eu não sei, porque o ceticismo é seu, é algo que está dentro de você, é algo que você carrega, que só você pode dizer o que é que faz com que você não se abra e não acredite na palavra de Deus. E você tendo essa abertura, e aí você pode sim conversar e vir, mas você pode conversar comigo sobre, não, eu tenho dúvida sobre isso aqui, né? Eu tenho dúvida sobre essa passagem bíblica, eu tenho dúvida sobre o entendimento de X coisa, eu tenho dúvida sobre isso no Apocalipse, como é que vai se dar? Eu tenho dúvida, entendeu? E você genuinamente perguntar, querer aprender. Mas quando você vai como debatedor, já
crente de que não tem nada que eu possa acreditar e só buscando argumentos contraditórios, que na maioria das vezes, ou em todas as vezes, é por puro desconhecimento bíblico. A pessoa não conhece a Bíblia, pega até a pessoa que julga está defendendo a Bíblia, né? Como eu venho fazendo uma série de respostas aí acerca da mariolatria, até essa pessoa ela pega um texto isolado para justificar a crença dela. E aí, quando você vai ler todo o contexto, o que seria o texto isolado? Seria esse aqui, eu pego esse texto isolado aqui. Esse aqui não tem como ter erro, tá? Mas vamos dar um exemplo que seria algo polêmico. E aí, quando tu vai olhar todo o texto, você vê que o sentido aqui vai mudar. Mas a pessoa só pega esse pedaço aqui, ó. Entendeu? Certo? Basicamente isso. Entendeu? É porque me fugiu aqui na cabeça agora um texto que parece que tem algo contraditório, mas quando você vai ler o contexto, não é aquilo que está dizendo. Entendeu? Mas aí eu quero ler todo o texto para vocês entenderem qual é o contexto disso aqui. Vamos dizer, tem um contexto aqui nisso aqui? Tem um contexto, né? De Pedro estar pedindo para a gente com mansidão e temor, né? Responder a qualquer um que nos pedir a razão da esperança ou a razão da nossa fé. Ao que Pedro, 1 Pedro capítulo 3 vai dizer: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedeçam a palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos em palavras. Ó, você vê isso aqui. Muita gente fala de e se o marido, né, a mulher usa a desculpa. Quando a gente fala da submissão, eu vou dar um exemplo. Quando Paulo fala do casamento e tal, e aí Paulo tá falando do marido crente, da submissão. Aí tem muita mulher que fala assim: e se ele não for crente, eu vou ficar sofrendo? Claro, não é para ficar sofrendo. Mas olha o que Pedro fala acerca do comportamento da mulher. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedeçam a palavra, pelo porte de mulheres sejam ganhos sem palavras. Considerando a vossa vida casta em temor. Quer dizer, olha o que o Pedro está falando. Se seu marido não for crente, tenha um bom comportamento para que ele, vendo o seu comportamento de fé, ele possa ser ganho, sem palavras, mas com um comportamento. Ou seja, você vai ver muita gente ensinando por aí que não, se você aceitou Jesus e seu marido não quer, larga ele. Eu já vi isso muito acontecer. Mas qual é o ensinamento que a Bíblia diz? Não é para você largar seu marido. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer, se o marido descrente consente em viver com a mulher, não separe. Mas esse contexto de Paulo dizer isso, é isso aqui que Pedro está falando. Ganhe esse cara com o seu comportamento. Aí, a palavra não está clara aqui para você, Gustavo? Precisa alguém distorcer isso aqui? Mas você sabe o que é que vão fazer? Quer dizer que o cara vai ficar me batendo, que o cara vai ficar fazendo isso, e eu vou ter que ficar com ele? Você viu que a pessoa já está criando uma nova regra, a pessoa já está criando uma nova regra, anteriormente para não obedecer. Minha filha, é claro que se você está com um cara violento, procure saber o problema. Existe um problema, existe um motivo. Será que você não está provocando? Se ele é violento, sim, você não tem que ficar com esse cara. Não há um consentimento. É óbvio, você não precisa o tempo todo estar distorcendo a palavra para justificar uma coisa que você já queria. Não precisa dar palavra para isso. Você vai ficar apanhando? Não. Mas você vê que as pessoas ficam criando. E tipo assim, aí você pergunta, assim, mas você vive isso? Aí a pessoa, não. E por que já está se antecipando? Você vê que a pessoa ela anda mais preparada para o mal, para o erro, do que para praticar o bem. Então existe muito isso. Ó, o enfeite delas não seja no exterior, no frisado de cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Aqui ele está falando da vestimenta. Aqui ele está falando da vestimenta. Que a mulher, que o enfeite delas, da mulher, não seja no exterior, seja brinco, frisado, cabelo, né, esse frisado no cabelo, seja cabelo espalhafatoso, cabelo com mudança. E aqui a Bíblia fala que é honroso para a mulher ter cabelo crescido. Então você já sabe, mulher de cabelo grande, ok. Mulher de cabelo frisado, cortes, pinturas, não.
Entendeu? Aí você sabe o que é que vão dizer aqui? Ah, o cabelo tem que ficar arrastando no pé para mim andar e ficar pisando em cima. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Você está entendendo como as pessoas elas vão além e elas tentam complicar algo simples? O cabelo longo. Você não vai fazer algo para se prejudicar, mas é o cabelo longo. Ah, mas como é que a gente vai definir o que é roupa, composta ou não? Se antigamente era antigamente, hoje é outros tempos. Você vê aí a pessoa começa a complicar. Será que as pessoas não têm um padrão de roupa comportada ou não? É roupa que cobre o corpo. Não adianta cobrir o corpo e desenhar igual manequim. É simples resolver. Só que as pessoas elas começam a dificultar mais e mais, entendeu? E é esse tipo de discussão que aí você critica. Cadê o Espírito Santo para chegar num consenso? Mas não é o Espírito Santo que cria esse consenso. É o temor que as pessoas deveriam ter pela palavra para entender antes de questionar, tá? Mas vamos lá. Porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Está aqui, ó. Aí vai falar de submissão hoje dentro das igrejas. Um exemplo, você fala, os pastores são mangina, as mulheres de igreja. Mas, Gustavo, é porque a Bíblia manda elas não serem submissas ou porque são desobedientes? A palavra de Deus está aí. As pessoas desobedecem. Não é culpa do Espírito Santo. São as pessoas que são desobedientes, contenciosas. Tá, ó. Como Sara obedecia a Abraão. Ó, olha o conselho que Pedro dá às mulheres. Ó. Porque assim também se adornavam antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e esperavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Poderia ter usado Maria como referência, né? Mas usou Sara. E ele diz o quê? Vocês são filhas de Sara na fé. Sara chamava Abraão de Senhor. Fala para uma mulher hoje que ela tem que tratar o marido assim, Senhor, meu Senhor. Meu amigo, é um caos. O que custa uma mulher tratar o marido assim? Mas vai falar hoje, a modernidade tomou conta. É um erro da Bíblia, do Espírito Santo ou das pessoas? Entendeu? Ó, deixa eu subir aqui. Igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E aí pede para o marido também. Aí, mas e o homem? Tipo assim, e o homem? Porque o homem é assim, o homem é assim. Aqui está o conselho para o homem também. Coabitai com elas com entendimento, dando à mulher a honra como vaso mais fraco. Mas primeiro você vê que existe um ato de obediência da mulher. E hoje é exigido do homem, você vê que a Bíblia é bem clara, é exigida do homem e não da mulher. Mas primeiro você vem com conselhos para a mulher, exigindo essa obediência e pedindo ao homem que tenham entendimento. Tá? Entenda que a mulher é mais fraca, entenda que ela é mais frágil, que ela precisa, que vocês vão ser salvos juntos, porque vocês são casados, vocês são co-herdeiros, tá? Para que as vossas orações não sejam impedidas. O conselho está aqui. E finalmente, sejam todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando aos irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Isso aqui já é questão de fé, a salvação, futuro. A gente tem esse comportamento sabendo que Deus é o recompensador, galardoador das nossas obras. É Deus que vai dar a recompensa por nossas obras. Nada que fazemos é em vão. Vai falar, então as pessoas fazem, são boazinhas por interesse. Ninguém é boazinha por interesse. Todo mundo sabe que ninguém consegue ficar fingindo que não é. Ou a pessoa ela entende a palavra e a palavra faz mudança, ela age daquela forma, ou ela não vai conseguir. Uma hora ou outra ela vai cair, ela vai voltar. Não é o caso dessa maioria dessas mulheres, desses caras que entram em igreja interessados em alguma coisa e não dá um mês, 2 meses, 3 meses ali já está caindo fora? Então não foi genuíno essa conversão, ela não entendeu de fato a palavra. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Me diga, como é que uma pessoa seguindo e ouvindo a Bíblia ela vai fazer algo ruim? Né? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem
o mal. E qual é aquele que fará o mal se for de seguidores do bem? Mas também, se padecedes por amor à justiça, sois bem-aventurados, e não temeis com medo deles, nem vos turbeis. Pedro está falando, qual de vós fazendo o bem vai padecer o mal? Mas caso aconteça, não troque mal pelo mal. Ó. Antes, santificai ao Senhor em Deus vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para aquilo em que falam mal de vós. Como de malfeitores, fiquem confundidos que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque é melhor que padeceis fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Tá? Então é melhor você morrer como uma pessoa, padecer como uma pessoa boa, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. E aqui, obviamente, ele está falando dos anjos caídos, ele está falando das pessoas que pecaram antes do dilúvio. Cristo pregou a essas pessoas em espírito, que também como uma verdadeira figura agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Certo? Então agora aqui é na nossa consciência. Eu tenho fé em Cristo, acredito em seus ensinamentos e, portanto, eu sigo as suas palavras. Certo? Então, em primeiro lugar, a Bíblia e suas revelações são verídicas, a gente vê isso acontecendo no mundo, a gente sabe mais ou menos o que é que vai acontecer no fim dos tempos, porque a Bíblia, com exatidão e precisão, apontou outros eventos históricos e foi acertado. E, pelo que a gente vê em Apocalipse, os eventos futuros também serão como a Bíblia prediz. Então, essa é uma fé, uma crença mais embasada, vamos dizer, em algo palpável. Tá? É a historicidade e a precisão profética bíblica. E a outra é o comportamento e a fé em Cristo. Nunca vi Cristo, mas eu tenho fé que ele vai voltar. E eu o verei face a face. É fé. É fé. Por quê? Tudo isso que está na Bíblia, eu fazendo, eu sou uma pessoa temente a Deus e não tem como eu praticar o mal se eu observar a Bíblia. E observando a Bíblia, eu vejo para onde o mundo vai caminhar. E eu me preparo também. E posso consolar vocês de que sim, Cristo está próximo de vir. Pode demorar, porque a gente tem que entender que, como o apóstolo Pedro fala, um ano para Deus é como se fosse um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos um dia. Mas ele não retarda a sua promessa. Então, para nós pode parecer demorado, mas Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. E como o apóstolo Paulo diz que a glória que nos espera não há de se imaginar, não tem como expressar, não tem como explicar o que é, mas é algo grandioso. Certo? Eu acredito, é uma resposta complicada de se dar, mas eu acredito que eu tenha conseguido te responder à altura, né, Gustavo? Se não, pode deixar outras questões aí que a gente vê. E eu acredito que essa impressão que você tem de mim, ó, te vejo como um bom homem. Exatamente porque eu uso a Bíblia como um manual de vida. Então, isso aqui, ó, é o que a Bíblia pede de mim. Já é um bom testemunho. É a pessoa olhar para mim e dizer, pô, eu vejo que você é um cara bom, é um cara bacana. Independente dos erros, você busca acertar. Isso aqui é o que a Bíblia pede de mim. Entendeu? Que eu dê bom exemplo, bom testemunho. Isso aqui é o que a Bíblia pede das mulheres com um marido com um comportamento, com um marido não cristão. O que é que a Bíblia pede aqui, que a gente acabou de ler aqui em Pedro? Que se ganhe, né, a palavra pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras. Pelo porte é o quê? É pelo comportamento, pela obediência, mesmo sem falar. Ou seja,
também serve para mim como servo de Deus é isso. Você olha o meu comportamento, olha o que eu falo, olha o que eu produzo, apesar de minhas falhas, sim, apesar, né, a gente é humano, a gente se irrita, a gente fica, né, fala besteira, mas ainda assim você consegue enxergar isso aqui, ó. Te vejo como um bom homem. Exatamente, é esse testemunho que a Bíblia espera de mim. Entendeu? Então bom, é isso aí. Eu não vou além, porque senão a gente toma muito tempo, mas eu acredito que eu tenha, de alguma forma, conseguido responder aí a sua questão. Se não, pode deixar aí o questionamento, mas eu acredito que de mim eu passei aquilo, o meu sentimento acerca das coisas de Deus, tá bom? Então é isso aí, lembrando, pessoal, quem quiser dar uma força pro canal, pode ficar à vontade aí, tá bom? Tá aí nossa chave Pix e até o próximo vídeo, se o nosso bom Deus nos permitir.